Ele tinha tudo, até perder a memória. Ela nada, mas seu coração sabia o que era importante. Como o destino uniu essas duas almas? Acompanhe essa história que vai mudar sua visão sobre o amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. A chuva caía fina naquela manhã cinzenta. As ruas estavam vazias e o vento frio fazia os poucos pedestres se encolherem dentro dos próprios casacos. Lara seguia apressada, com os pés encharcados e o estômago roncando. Trabalhava como diarista, mas naquela semana os serviços haviam diminuído. E tudo o que tinha no bolso eram 3 moedas contadas. Ela entrou numa padaria de esquina e comprou um único pão francês. Estava quente, recém-saído do forno. Saiu de lá com o pão enrolado em um guardanapo e uma tristeza apertada no peito. Era só aquilo que teria para o almoço e talvez para o jantar. Ao dobrar a esquina, ela parou. Bem na calçada da frente, sentado entre 2 caixas de papelão, estava um homem. Sujo, descalço, com uma barba espessa e os cabelos desgrenhados. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos, perdidos, como se nem ele soubesse onde estava. Ele parecia ferido. Havia um corte no braço coberto por uma faixa improvisada. Tremia. E mesmo assim não pedia nada. Só olhava para o chão em silêncio. Lara olhou para o pão em suas mãos. Respirou fundo. Sentou-se ao lado dele, em silêncio também. Moço, quer dividir comigo? Ele virou o rosto devagar, como se não esperasse ser notado. A expressão dele era de surpresa. E pela primeira vez um leve brilho apareceu em seus olhos. Ela partiu o pão ao meio e entregou a parte maior. Toma. Você parece precisar mais do que eu. Ele pegou com as mãos trêmulas, sem dizer uma palavra. Mastigava devagar, como se cada pedaço trouxesse de volta algo esquecido. Quando terminou, olhou para ela com gratidão silenciosa. Qual seu nome? Ela perguntou gentil. Ele hesitou. Parecia não saber como responder. Piscou algumas vezes, confuso. Eu não sei. Lara franziu o senho, preocupada. Como assim, não sabe? Ele balançou a cabeça lentamente. Não lembro. Nada. Nem meu nome. Ela arregalou os olhos. Estava diante de um homem sem memória, largado nas ruas, com sinais de ferimentos e completamente vulnerável. Você sofreu algum acidente? Acho que sim, respondeu ele ainda sem muita certeza. Eu só lembro da dor. E depois o nada. Lara se comoveu. Não sabia quem ele era, de onde vinha ou o que havia acontecido, mas algo nela dizia que aquele homem não era comum. Havia algo nos olhos dele, um peso, um silêncio profundo que falava mais do que 1000 palavras. Bom, então vou te chamar de Caio. Pode ser? Ele sorriu de leve, um sorriso tímido, quebrado. Pode. Naquela tarde, Lara voltou para casa com a consciência pesada e o coração dividido. Tinha deixado o pouco que tinha com um estranho, mas sentia que havia feito o certo. Já Caio, sentado sozinho sob a chuva, ainda sentia o gosto do pão quente. Era pouco. Mas pela primeira vez em dias, ou semanas talvez, ele se sentiu humano outra vez. E ali, naquele momento simples e silencioso, uma história começou. Uma história que mudaria vidas. Uma história de reencontros, verdades, ocultas e um amor que nasceria no inesperado. Os dias seguintes foram duros para Caio. Ele dormia no mesmo canto de calçada, protegido apenas por pedaços de papelão que Lara ajudava a arrumar quando passava. Sempre que podia, ela deixava algo. Um pedaço de fruta, um lanche simples, uma garrafa de água. Nunca perguntava demais. Só cuidava com uma delicadeza que ele não entendia, mas que acalmava sua alma inquieta. Lara não tinha muito. Morava num pequeno quarto alugado nos fundos da casa de Dona Zuleide, uma senhora aposentada que havia acolhido a moça quando ela chegou na cidade. Trabalhando como diarista em casas de família, Lara sustentava a si mesma e mandava um pouco de dinheiro todo mês para o interior, onde a irmã cuidava da mãe doente. Mesmo sem tempo nem recursos, ela não conseguia ignorar Caio. Havia algo nele que a inquietava. Não era só compaixão,
Era uma conexão estranha, como se o destino tivesse colocado aquele homem em seu caminho por alguma razão que ela ainda não compreendia. Naquela tarde de sábado, o céu estava limpo e o sol castigava o asfalto. Lara passou com um copo de suco e alguns biscoitos embalados. Consegui isso hoje. Não é muito, mas está fresquinho. Caio sorriu com gratidão. Já conseguia manter o olhar mais firme. Tinha feito a barba com uma lâmina que Lara trouxe e tomado banho numa bica de água improvisada, escondida entre os muros do centro. Você devia trabalhar, não ficar cuidando de mim, ele disse, baixando os olhos. E você devia lembrar quem é, ela retrucou com um meio sorriso. Mas já que nenhum de nós está onde devia, vamos pelo menos tentar melhorar um pouquinho as coisas, né? Caio sorriu também. Era a primeira vez que riam juntos. Naquela noite, Lara conversou com Dona Zuleide, preocupada. Ele não lembra. Nada, Zuleide, nada. Nem o nome. E tem um olhar triste, como quem perdeu tudo. A senhora coçou o queixo pensativa. Pode ser coisa grave, um acidente, um trauma. Vai saber. Mas se ele não é agressivo e você confia nele, talvez ele só precise de tempo e de alguém que o trate como gente. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, os noticiários exibiam reportagens antigas sobre o desaparecimento misterioso de Caio Montebello, herdeiro de um império empresarial e filho único de Antônio Montebello, dono da maior rede de shoppings do país. Caio havia sumido meses atrás após um acidente aéreo sem explicações. O helicóptero foi encontrado destruído nas montanhas, mas sem corpo algum. A polícia encerrara as buscas. A família fizera uma cerimônia simbólica e, aos poucos, o nome foi caindo no esquecimento da mídia. Mas o próprio Caio, o homem sentado naquela calçada, não sabia disso. Para ele tudo era um vazio, um eco de lembranças que não vinham. Uma sombra sem nome. No domingo, Lara chegou com uma sacola. Trouxe uma camisa limpa e uma calça. Consegui com a esposa de um patrão que me pagou em roupa hoje. Acho que vai servir. Caio pegou com as mãos trêmulas. O gesto dela o emocionava de um jeito estranho. Nunca havia conhecido alguém como Lara, e ainda assim sentia que já a conhecia. Enquanto ele trocava de roupa atrás de um muro discreto, ela esperava sentada, com o olhar perdido no horizonte. Ali, sem saber, estavam duas almas quebradas, costurando esperança com gestos pequenos. Mas o destino não ia permitir que aquilo ficasse em segredo por muito tempo. Um reencontro estava a caminho, e com ele, revelações que mudariam tudo. Na segunda-feira, Lara voltou ao centro da cidade mais cedo. Tinha conseguido 2 serviços no mesmo dia e passaria direto por ali. Levava na bolsa um pedaço de torta que a patroa deixou sobrar. Pensava em Caio. Era estranho como ele tinha se tornado parte da sua rotina. Mais do que isso, parte dos seus pensamentos. Mas ao dobrar a esquina, ela parou. O lugar onde Caio costumava ficar estava vazio. As caixas, de papelão, o cobertor velho, a garrafinha d'água que ela deixara, tudo tinha sumido. Seu coração disparou. "Moço?", chamou olhando em volta. Caio, nada. O silêncio da rua parecia zombar da preocupação dela. Lara andou por quarteirões próximos, perguntando discretamente a vendedores e flanelinhas. Ninguém sabia. Ninguém tinha visto. Até que um homem que cuidava de um estacionamento respondeu: "Ah, o rapaz sujo que andava descalço? Levou um tombo ali na calçada ontem à noite. Bateu a cabeça. A ambulância levou. Achei que não voltava mais." Lara ficou gelada. Um nó se formou na garganta. "Para onde levaram?" "Acho que foi para o hospital municipal." Lara correu o quanto pôde. Pegou 2 ônibus gastando o que não devia. Chegou no hospital com o rosto suado, os olhos ansiosos. Perguntou na recepção por um homem sem documentos encontrado desacordado na rua. Depois de muita insistência, uma enfermeira se compadeceu. "Ele está em observação. Bateu a cabeça de leve, mas parece que já tinha perdido a memória antes. Está um pouco confuso, quer falar com ele?" Lara assentiu. No leito 14 da ala de observação, Caio estava deitado com os olhos abertos, olhando o teto como se procurasse algo entre as rachaduras da pintura.
Quando viu Lara, sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Você veio... Ela segurou a mão dele aliviada. Achei que tinha te perdido. Eu também achei que tinha perdido tudo. Mas hoje sonhei com uma casa branca e um relógio antigo numa parede verde. Não sei onde é, mas acho que é meu lar. Lara sentou-se ao lado da cama. O tom dele era calmo, quase infantil. Então sua memória está começando a voltar? Talvez, ele respondeu. Mas não estou com pressa. Aqui, com você, é o lugar onde me sinto mais seguro. Essas palavras bateram fundo no coração de Lara. Era um sentimento estranho, doce e assustador. Ela não podia se apaixonar por alguém que não sabia quem era. Mas estava acontecendo. No dia seguinte, Caio teve alta. Sem documentos, endereço ou parentes, não poderia ser encaminhado para abrigo algum sem ordem judicial. Lara não hesitou. Pode ficar lá em casa. É apertado, mas dá pra gente se ajeitar. Dona Zuleide, desconfiada a princípio, acabou aceitando quando viu o olhar perdido de Caio e a firmeza de Lara. É só até ele se recuperar, disse Lara, mais para si mesma, do que para a vizinha. Mas o destino caprichoso já preparava o próximo passo. Um jornalista local, cobrindo um caso de moradores de rua levados ao hospital, tirou uma foto de Caio no leito. Sem saber, publicaria no jornal da cidade com o título Anônimo com amnésia é socorrido após desmaio. Na manhã seguinte, essa foto chegaria às mãos de um homem poderoso. Antônio Montebello, que quase caiu da cadeira ao reconhecer o próprio filho, dado como morto. A vida de Caio e de Lara estava prestes a virar de cabeça para baixo. Na manhã de terça-feira, Lara saiu cedo para mais um dia de trabalho. Caio ficou no quartinho simples, ajudando Dona Zuleide com pequenas tarefas. Ele ainda não lembrava de nada com clareza, mas sentia uma estranha inquietação no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. E estava. Do outro lado da cidade, na cobertura do prédio Montebello, Antônio Montebello segurava o jornal com as mãos trêmulas. A foto não deixava dúvidas. Era Caio, seu filho. Mande chamar o detetive, agora! Gritou ele para o secretário. Particular. Em poucas horas, a equipe de segurança particular da família estava em campo. Investigaram a origem da foto, o hospital onde Caio foi internado, e descobriram o endereço de Lara com uma eficiência assustadora. Em menos de um dia, sabiam tudo. O nome dela, onde trabalhava, onde morava. E sabiam que ela estava abrigando Caio Montebello sem nem saber quem ele era. Quando Lara voltou para casa naquela noite, encontrou 3 carros pretos estacionados na rua. O coração apertou. Ao entrar no quintal, foi surpreendida por 2 homens engravatados. A senhora é Lara Guimarães? Perguntou um deles com um tablet na mão. Sou. Por quê? Aconteceu alguma coisa? O senhor Antônio Montebello deseja falar com você. É sobre Caio. Ela empalideceu. O quê? Ele é o filho dele, herdeiro da família Montebello, e está desaparecido há meses. Lara piscou atônita. O mundo girou por um segundo. Caio, herdeiro, milionário. Ela olhou para o quartinho. Caio estava na porta confuso, olhando os homens de terno. O que está acontecendo? Já, Caio, disse o mais velho dos seguranças, dando um passo à frente. Sou amigo do seu pai. Estamos aqui para te levar para casa. Você está salvo agora. Caio levou a mão à cabeça. Tudo parecia surreal. Ele olhou para Lara, procurando nela alguma explicação, algum chão. Ela apenas balançou a cabeça, ainda sem palavras. Lara, você sabia disso? Não, juro que não. Eu só queria te ajudar. Ele acreditou. Era visível nos olhos dela. Naquela noite, Caio foi levado em segurança para a mansão dos Montebello, sob vigilância médica e emocional. Era recebido como um milagre. O pai chorava, emocionado. Mas Caio se sentia deslocado. Tudo era grande, demais frio demais, e Lara não estava ali. No mesmo momento, do lado pobre da cidade, Lara chorava baixinho debaixo do chuveiro, tentando entender como sua vida tinha virado de cabeça para baixo.
Ela havia acolhido um desconhecido, dividido com ele o pouco que tinha. E agora descobria que ele era nada menos que o dono da cidade. Nos dias seguintes, a imprensa explodiu. Caio Montebello é encontrado vivo após meses desaparecido. Fotos, manchetes, entrevistas, tudo girava em torno do herdeiro reencontrado. Mas em nenhuma reportagem falava-se de Lara. E Caio? Caio sentia isso como uma injustiça cruel. Quero ver a Lara, disse ele ao pai 2 dias depois de voltar. Essa garota não tem nada a ver com a sua vida, Caio, respondeu Antônio firme. Ela pode até ter te ajudado, mas agora você precisa focar na sua recuperação e em retomar seu lugar. Lembre-se de quem você é. É isso que ninguém entende, murmurou Caio. Eu não lembro de quem eu era, mas lembro de como me senti com ela. Enquanto isso, Lara voltou à rotina como pôde, mas as vizinhas cochichavam. Os patrões a olhavam com desconfiança. Uns achavam que ela havia inventado tudo por interesse, outros diziam que ela era sortuda demais para ser só coincidência. O peso do preconceito caiu sobre ela com toda a força, mas mesmo assim, no coração, restava algo mais forte do que a dor. A esperança de que Caio lembrasse. E de que ele não a esquecesse. Mal sabia ela que ele jamais a esqueceria. E estava disposto a provar isso. Após semanas de tensão e confusão, Caio finalmente se sentia capaz de encarar o mundo com uma nova perspectiva. As lembranças estavam começando a voltar, fragmentadas e confusas. Mas havia uma coisa clara em sua mente. Ele não queria mais viver uma vida de luxo e formalidade, como seu pai insistia que ele fizesse. Ele queria entender quem ele realmente era, longe dos negócios da família, longe dos olhares críticos da alta sociedade. E mais do que tudo, ele sentia que a única pessoa que o havia tratado com humanidade durante sua amnésia era Lara. Mas a verdade era que Caio estava preso. Preso não apenas pela herança e pela pressão de sua família, mas também pela dor de ter perdido o único refúgio que conhecera, o carinho de Lara. Naquela tarde, após uma série de reuniões de negócios e decisões que ele não estava preparado para tomar, Caio saiu discretamente da mansão, vestindo roupas simples, algo que não fazia há tempos. Sentia o peso do mundo sobre seus ombros, mas ao mesmo tempo havia uma chama de determinação dentro dele. Ele precisava ver Lara. Lara estava em casa, ocupada com a limpeza, quando ouviu a batida suave na porta. Ela hesitou, o coração batendo, mais rápido. Quem seria? Ao abrir, ela deu de cara com Caio. Seu olhar estava mais firme, mas havia algo de vulnerável ainda em seus olhos. Ele parecia mais leve, mais humano. Você está bem? Ela perguntou, tentando controlar a surpresa e a emoção. Caio respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Eu não posso mais viver nessa prisão dourada, Lara. Não sei quem eu era antes, mas sei quem eu quero ser agora. E eu não consigo ser essa pessoa sem você. Ela olhou para ele sem palavras. Como poderia explicar tudo o que estava sentindo? O orgulho, o medo, a dor de vê-lo afastado e agora de tê-lo de volta? Ela não sabia o que fazer. Caio. Ela começou, mas ele a interrompeu com um sorriso triste. Não. Eu não vim aqui para te pedir desculpas. Eu vim aqui porque eu te amo. E eu sei que isso parece loucura, mas é a verdade. Não importa o que aconteceu, o que minha família espera de mim ou quem eu era antes. Eu só sei que você foi a única pessoa que me viu como eu sou. E eu não quero perder isso. Lara sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas tentou controlá-las. Ela não podia ser tão fraca. Mas o amor que ela sentia por ele, mesmo com toda a dor e os erros, era forte demais para negar. Caio, você não sabe o que está dizendo. O mundo inteiro vai tentar te separar de mim. Você tem uma vida a cumprir, uma família, um legado. Eu não quero esse legado, Lara. Eu quero uma vida simples com você. Eu quero que a gente construa algo junto, sem as mentiras, sem as expectativas dos outros. Eu só quero ser feliz ao seu lado. As palavras de Caio foram como uma lufada de ar fresco para Lara. Ela sentiu uma onda de emoções invadir seu peito. A dor, a confusão. E mais do que tudo, uma imensa sensação de alívio.
talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de ser feliz ao lado dele. Mesmo com todos os obstáculos, mas a realidade logo voltaria a bater à porta. 2 dias depois, Caio recebeu uma ligação de seu pai, Antônio Montebello. A voz grave e imperiosa de Antônio soou do outro lado da linha. Caio, onde você está? Você não pode simplesmente desaparecer assim. Você tem responsabilidades. Estamos aguardando você na empresa. Precisamos de você para seguir com os negócios da família. Caio sentiu a pressão subir, mas ele estava decidido. Não seria mais controlado por seu pai. Ele não queria essa vida. Eu não vou voltar. Pai, não agora. E eu preciso que você me entenda. Minha vida não é mais sua para controlar. A conversa terminou abruptamente, com Antônio gritando no telefone. Mas Caio não estava mais disposto a se submeter ao que a família esperava dele. Enquanto Caio tentava lidar com a pressão de sua família e os negócios que o esperavam, Lara, em casa, também se via assediada pelas fofocas e julgamentos de quem sabia de sua relação com Caio. As mulheres da vizinhança, sempre tão críticas, agora murmuravam pelas costas, sugerindo que ela estava se aproveitando da situação. Viu aquela Lara? Agora está andando com o herdeiro dos Montebello. Vai ver, quer casar com ele e se dar bem na vida. Uma delas dizia para a outra. Lara sentia os olhos em suas costas sempre que passava pelas ruas. A sociedade a via com desconfiança, e a ideia de que ela poderia estar interessada no dinheiro de Caio a deixava com um nó na garganta. Ela só queria o amor dele, sem as expectativas ou os luxos que ele poderia oferecer. O conflito interno de Caio também aumentava. Ele queria Lara, mas sabia que, se continuasse com ela, teria que enfrentar a enorme pressão da família, dos amigos e de toda a cidade. Ele precisaria romper com tudo o que conhecia. Em uma tarde chuvosa, Caio tomou uma decisão. Ele retornaria à casa dos Montebello, mas não seria mais o filho submisso que todos esperavam. Ele começaria sua própria vida ao lado de Lara e lutaria por ela, mesmo que o mundo inteiro estivesse contra ele. Lara, eu vou lutar por você, mesmo que seja difícil. Mesmo que todos me odeiem por isso, eu não vou mais esconder o que sinto. E não vou mais me esconder de mim mesmo. Ela olhou para ele com um sorriso suave. Eu estarei com você, Caio. O que quer que aconteça, estaremos juntos. Mas o futuro deles ainda era incerto. Muitas batalhas estavam por vir, e nem todos estavam dispostos a aceitar o amor deles. O tempo passou, e a cidade parecia respirar um clima de expectativa. Caio Montebello estava se tornando um homem diferente, alguém que, de repente, não queria mais viver à sombra do império de sua família. Ele havia tomado uma decisão radical. Não voltaria para os negócios da família. Não dessa forma. Agora ele queria uma vida simples com Lara. Queria ser tratado como um homem comum e amar sem as amarras de um sobrenome tão pesado. Mas o que ele não sabia é que essa decisão não seria simples. Os Montebello não permitiam deserções. Antônio, seu pai, era implacável. E não seria fácil para Lara também, que estava prestes a descobrir que o amor de Caio viria com um preço alto demais. Na mansão Montebello, a tensão estava no ar. Antônio não conseguia entender a decisão do filho. Na visão dele, Caio estava jogando sua vida no lixo. Ele o chamou para uma conversa privada e as palavras que saíram da boca de seu pai foram duras como pedras. Caio, você está fora de controle. Se você não voltar para a empresa, você perderá tudo. Não há volta. Esse é o nosso legado e você tem uma responsabilidade com sua família. Eu não posso permitir que você jogue isso fora por uma mulher qualquer. Caio olhou para ele, o coração batendo forte. Era difícil, mas ele não podia mais ceder. Ele não seria mais aquele Caio, o filho perfeito, o herdeiro. Ele não podia mais ser o boneco nas mãos do pai. Eu não vou voltar, pai. Não importa o que você diga. Eu vou viver minha vida à minha maneira. E se você não me aceitar assim, então é melhor que me esqueça. Eu estou com Lara e vou lutar por ela. Antônio ficou quieto por um longo momento, e o silêncio na sala foi insuportável. Mas então ele falou com um tom baixo e ameaçador.
Então você escolheu a rua que vai trilhar. Não espere que a família te receba de volta quando tudo isso desmoronar. Caio saiu da mansão com a sensação de ter dado um passo irremediável. O peso das palavras de seu pai ainda ecoava em sua mente, mas havia algo dentro dele que não poderia ignorar. Ele não queria seguir o mesmo caminho que seus pais, ou ser prisioneiro do que a sociedade esperava dele. Ele queria Lara, e isso era o suficiente. Ele foi até a casa de Lara naquela noite. Quando ela abriu a porta, ele percebeu como tudo parecia tão simples, tão acolhedor ao seu redor. O pequeno espaço que ela chamava de lar era tudo o que ele desejava agora, não as mansões, não os carros caros, só ela. Caio, você está bem? Perguntou Lara com preocupação ao vê-lo. Ele a olhou sentindo a força do amor que sentia por ela. Não precisava de mais nada, além de sua companhia. Era o que ele sempre quis, mas demorou a perceber. Eu não estou bem, Lara. A minha família me deu um ultimato. Eles querem que eu volte para os negócios, mas eu não quero isso. Não mais. Eu estou cansado e estou pronto para lutar pelo que realmente importa. Por você. Lara sentiu o coração bater mais forte. Ela sabia que as coisas não seriam fáceis. Ela já enfrentava o julgamento da sociedade. E agora Caio também teria que enfrentar as consequências de sua escolha. Mas mesmo assim, ela não podia deixar de se sentir feliz. Ele estava ao seu lado, e isso, de alguma forma, dava a ela forças para lutar também. Caio, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que o que sentimos um pelo outro é real. E isso é o que mais importa. Se precisamos enfrentar tudo, vamos fazer isso juntos. Caio sorriu, tocando seu rosto com ternura. O mundo exterior poderia ser cruel, mas dentro daquela casa, ele sentia que havia encontrado seu refúgio. O dia seguinte trouxe consigo um novo dilema. Caio estava decidido a se afastar de sua família e da pressão de ser o herdeiro de um império. No entanto, sua decisão de ficar com Lara fez com que ele começasse a perder aquilo que tinha de mais precioso, sua posição na sociedade. Ele não era mais o Caio Montebello, o homem poderoso e influente. Ele era apenas um homem comum, e para ele isso nunca pareceu mais atraente. Porém, a cidade não seria tão fácil de ignorar. Quando a notícia de seu afastamento da família chegou aos ouvidos da imprensa, a história foi espalhada rapidamente. Caio foi atacado por todos os lados, jornais, blogs, sites de fofoca. Os títulos eram implacáveis. O herdeiro dos Montebello desaparece em busca de uma vida simples com uma mulher pobre. As críticas foram intensas, e a sociedade não perdoava o gesto de Caio. Mas ele não se importava mais. Ele estava com Lara e isso era o suficiente. Na manhã seguinte, Lara foi chamada por seu chefe. Ao chegar ao escritório, ela se deparou com uma nova situação. Ela foi dispensada. O motivo, claro, estava relacionado ao fato de estar envolvida com Caio. As fofocas haviam se espalhado e ninguém queria ser associado ao escândalo que ele causava. Eu não posso mais te manter aqui, Lara. Os clientes estão desconfortáveis. Lamento muito, disse seu chefe sem muita empatia. Ela sentiu o chão desabar sob seus pés. A humilhação era grande e as lágrimas estavam prestes a cair. Mas ela não iria se deixar abalar. Ela sabia que isso fazia parte do preço que ela e Caio teriam que pagar por seu amor. Eles estariam juntos, mas o mundo estava contra eles. Caio a encontrou mais tarde, depois do dia difícil. Ela estava triste, mas ele podia ver a força em seus olhos. Você foi demitida? Ele perguntou com o coração apertado. Ela assentiu, mas deu um sorriso triste. Não importa, Caio. Eu sabia que isso poderia acontecer. Não me arrependo de nada. O que importa é que estamos juntos. E isso, por mais difícil que seja, é o que me dá forças. Caio olhou para ela com um olhar profundo. Ele sabia o que ela estava sacrificando, e aquilo o fazia amá-la ainda mais. Eu vou te ajudar. Vamos dar a volta por cima, juntos. Não importa o que aconteça. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com emoção. Vamos passar por tudo isso, porque o que temos é verdadeiro, Caio. E isso
é o que vai nos sustentar. O amor deles estava sendo testado, mais do que nunca. A vida estava difícil, mas juntos, eles sentiam que poderiam superar qualquer obstáculo. As semanas que se seguiram foram um teste para o relacionamento de Caio e Lara. Eles estavam cada vez mais isolados, mas também mais unidos. A pressão da sociedade e das famílias pesava sobre eles, mas algo dentro de ambos dizia que, apesar de tudo, estavam fazendo a escolha certa. Eles tinham um ao outro, e isso parecia ser o suficiente para enfrentar o mundo. Caio estava agora morando em um pequeno apartamento no centro da cidade. Nada luxuoso, mas confortável o suficiente para que ele se sentisse livre. A mudança foi um passo importante para ele. Depois de deixar a casa dos Montebello e a vida que conhecia, ele estava finalmente se sentindo como se estivesse sendo ele mesmo. A cada dia ele estava mais seguro da sua decisão. Lara, embora tivesse perdido o emprego, estava procurando novas oportunidades. Ela sabia que a estrada seria difícil, mas estava disposta a fazer o que fosse necessário para que ela e Caio tivessem uma vida juntos. A decisão de abandonar o trabalho para viver ao lado de Caio não era fácil, mas ela sentia que ele estava se tornando a pessoa que ela sempre soubera que ele poderia ser. Certa tarde, Caio a convidou para uma caminhada. Eles se encontraram em um parque tranquilo, longe da agitação da cidade. O ar fresco da tarde fazia com que o momento parecesse mágico, como se nada mais existisse além deles. Lara, eu preciso te contar uma coisa. Caio começou hesitante. Seu rosto estava sério, o que fez Lara se preocupar. Ela o olhou atentamente. O que aconteceu? Você parece tenso. Eu estou começando a perceber o quanto minha vida está em risco, não no sentido físico, mas em termos de tudo o que conheci e que está desaparecendo. Ele respirou fundo. Eu estou perdendo contato. Com tudo. Com a minha família, com o meu nome. Talvez eu nunca mais seja o Caio Montebello, o herdeiro de um império. E, para ser honesto, isso me assusta. Lara olhou para ele, o olhar cheio de compreensão. Caio, eu sei que não é fácil. Eu sei o que você está sacrificando. Mas, se isso for o que você realmente quer, nós vamos passar por isso juntos. Eu não posso te prometer que será fácil, mas posso prometer que estarei ao seu lado. Sempre, ele sorriu, a dor visível em seus olhos, suavizada pela força de suas palavras. Eu te amo, Lara. E mais do que isso, eu preciso de você. Mesmo que o mundo inteiro tente nos separar, eu sei que ao seu lado posso começar a construir uma vida que seja minha. Não importa o que eu tenha perdido. O que importa é o que ganhei com você. Lara, emocionada, o abraçou, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Eles estavam fazendo escolhas que os afastavam de tudo o que conheciam, mas ao mesmo tempo estavam mais próximos de algo maior do que poderiam imaginar. A noite caiu e o celular de Caio tocou. Ele olhou para o número na tela e viu que era de seu pai. Ele hesitou antes de atender. Sabia que a conversa seria difícil, mas não queria fugir de suas responsabilidades. Caio, você sabe que isso não pode continuar. Eu já dei minha palavra, e você está envergonhando a nossa família. A voz de Antônio foi fria e dura. Você precisa voltar para os negócios. Sua mãe está doente, e sua irmã precisa de você. Está na hora de parar de brincar com esse romance e assumir o seu lugar. Caio respirou fundo. Ele sabia que, por mais que tentasse, seu pai nunca entenderia. Eu não volto, pai. Eu não vou mais fazer parte do que você chama de legado. Eu já tomei minha decisão. Não há mais. Volta. Houve um silêncio do outro lado da linha. Antônio parecia tentar processar o que acabara de ouvir. Você vai se arrepender de tudo isso, Caio. Está deixando para trás mais do que dinheiro. Está deixando para trás a sua família, o seu nome. Você acha que uma mulher simples vai ser o suficiente para te sustentar quando as coisas ficarem difíceis? A voz de Antônio era carregada de desprezo. Eu não preciso de mais nada, pai. Não preciso do nome ou da fortuna. Eu só preciso da minha liberdade. E da Lara. Com essas palavras, Caio desligou o telefone. Ele sentia um peso sair de seus
ombros, mas ao mesmo tempo, uma sensação de que a batalha estava apenas começando. Ele sabia que as consequências de suas escolhas estavam apenas começando a se manifestar. Nos dias que se seguiram, Lara e Caio começaram a se afastar ainda mais de suas antigas vidas. Eles não estavam mais na mira da alta sociedade, nem de suas famílias. Mas a vida era dura. Caio, apesar de ter tomado a decisão de não retornar aos negócios da família, ainda sentia os efeitos do impacto de sua escolha. Ele precisava trabalhar, e as opções que ele tinha eram limitadas. Mas ele estava disposto a começar de baixo, sem vergonha disso. Lara, por sua vez, começou a trabalhar em um pequeno café da cidade. Não era o que ela sonhara para si, mas a independência e a sensação de poder ajudar Caio a superar essa fase a motivavam todos os dias. Eles estavam juntos, e por mais difíceis que fossem as circunstâncias, o amor entre eles se fortalecia. Uma noite, depois de um dia cansativo de trabalho, Caio e Lara estavam sentados na varanda do apartamento de Caio. O silêncio confortável entre eles era interrompido apenas pelo som suave da brisa. Lara, você já imaginou como seria a nossa vida se tivéssemos optado por seguir o que todo mundo esperava de nós? Caio perguntou com uma expressão pensativa. Ela sorriu suavemente, colocando a cabeça em seu ombro. Eu nunca imaginei. E acho que não poderia. Porque no final, é o que estamos vivendo agora que faz tudo valer a pena. Talvez o mundo não entenda, mas o que importa é que nós entendemos. Caio a abraçou mais forte, sentindo o peso da vida cotidiana desaparecer por um momento. Eles ainda não sabiam o que o futuro lhes reservava. A luta era real, e a jornada que tinham pela frente seria repleta de desafios. Mas ao olharem um para o outro, sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O amor deles era a força que os unia, e isso era o que realmente importava. Enquanto a cidade continuava a murmurar sobre o escândalo, Caio e Lara se mantinham firmes. A estrada à frente estava cheia de incertezas, mas por agora havia apenas uma certeza: o amor deles. E isso, em meio a toda a adversidade, era o que realmente importava. O tempo continuava a passar, e a vida de Caio e Lara estava se ajustando a um novo ritmo. Embora estivessem mais afastados de tudo o que já conheceram, as dificuldades diárias não eram fáceis de ignorar. A casa pequena e simples que haviam escolhido como lar estava longe do luxo das mansões, mas ao mesmo tempo oferecia algo que nenhuma riqueza poderia dar: a liberdade para viver de acordo com as próprias regras. Apesar de tudo, o fardo da mudança começava a pesar cada vez mais sobre Caio. Ele se perguntava se realmente estava fazendo a escolha certa. O amor que sentia por Lara era inquestionável. Mas o que aconteceria se as coisas começassem a desmoronar ao redor deles? Ele temia que a pressão fosse grande demais para suportar, especialmente com as visitas esporádicas e insistentes de seus antigos conhecidos e até mesmo de sua família. Em um fim de tarde chuvoso, Caio estava sentado sozinho na sala, os olhos perdidos em um ponto distante, quando o telefone tocou. Era de novo seu pai. Ele havia evitado atender nos últimos dias, mas sabia que não poderia mais ignorá-lo. Caio, é hora de voltar para casa. Não importa o que você decida, a nossa empresa precisa de você. E você ainda é meu filho. Não pense que é tarde. Demais para reparar seus erros. A voz de Antônio, mais uma vez, soava dura e cheia de autoridade. Caio fechou os olhos por um momento, tentando acalmar os próprios pensamentos confusos. Ele queria gritar, queria dizer que estava cansado da pressão, mas sabia que não poderia fazer isso. Pai, você não entende. Eu não sou mais a pessoa que você acha que sou. Eu fiz minha escolha e não vou voltar atrás. Eu te amo, mas preciso viver a minha vida agora, do meu jeito. A resposta de Caio saiu com a firmeza que ele ainda estava tentando encontrar em si mesmo. Do outro lado da linha, o silêncio foi longo, mas finalmente Antônio respondeu: Você está fazendo uma escolha difícil, Caio. E eu não sei se você vai conseguir aguentar, mas seja lá o que acontecer, você sempre terá uma casa aqui. A porta está aberta para você. Caio desligou o telefone e olhou para Lara, que estava na cozinha,
preparando algo simples para o jantar. Ele sentiu um peso em seu peito, mas, ao mesmo tempo, um alívio. Por mais que seu pai tentasse manipular sua decisão, ele estava determinado a seguir em frente. Com Lara. Na manhã seguinte, Lara percebeu que Caio estava mais calado do que o normal. Ela sabia que ele ainda lidava com os fantasmas do passado, mas estava disposta a ajudar, a mostrar-lhe que ela estaria ali ao seu lado, independentemente do que acontecesse. Caio, o que foi? Está me escondendo algo? Lara perguntou com uma leve preocupação, colocando a mão sobre a dele que estava repousada sobre a mesa. Ele olhou para ela com os olhos cheios de uma dor silenciosa. Eu acabei de falar com o meu pai, Lara. Ele quer que eu volte. Diz que a empresa e a nossa família precisam de mim. Mas eu não sei se consigo fazer isso. Não sei se quero voltar àquele mundo, Caio disse, a voz embargada. Lara apertou sua mão com mais força, compreendendo o peso das palavras dele. Caio, você tomou a decisão que achou certa, e não é fácil para você. Eu sei disso, mas você não está sozinho. Estamos juntos nisso. E por mais difícil que seja, você tem que confiar na sua própria escolha. Não deixe que a pressão de outras pessoas defina a sua vida. Ela falou com carinho, mas também com firmeza. Ele olhou para ela, vendo nela a força que ele procurava. Sentia-se ainda mais seguro de que, ao lado dela, poderia resistir a qualquer tempestade. Os dias seguintes foram tensos, mas, de alguma forma, mais tranquilos. Caio e Lara começaram a perceber que, apesar das dificuldades financeiras e da distância do que haviam conhecido antes, estavam realmente construindo algo juntos. Lara encontrou um novo emprego em um restaurante, e Caio começou a trabalhar em projetos pequenos, tentando se afastar o máximo possível dos negócios familiares. Mas a calma que sentiram por um tempo foi interrompida quando uma carta chegou, enviada pelo advogado da família Montebello. Era uma notificação formal sobre a disputa de herança. Os Montebello estavam exigindo que Caio voltasse e assumisse o controle dos negócios, ou eles perderiam tudo o que já haviam investido. Lara leu a carta em voz alta, e enquanto Caio a ouvia em silêncio, um sentimento de frustração começou a crescer dentro dele. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde sua decisão seria questionada. Não havia como escapar das consequências. Eu sei que você não quer isso, Caio, mas será que não é hora de reconsiderar? Talvez seja o momento de encontrar um equilíbrio. Lara disse suavemente, olhando para ele com preocupação. Caio respirou fundo, sentindo o peso da carta em suas mãos. Eu já tomei minha decisão, Lara. Eu não quero voltar, mesmo que isso signifique perder tudo. Se for necessário, vou lutar por nós, por essa vida que estamos criando. Não importa o que aconteça. Lara o abraçou, a dor de ver Caio tão dividido se misturando com o amor que ela sentia por ele. Ela sabia que a luta estava apenas começando, mas ao mesmo tempo tinha certeza de que ao lado dele não havia nada que ela não pudesse enfrentar. Enquanto a disputa legal tomava forma, a presença constante da pressão externa não impediu que o amor entre Caio e Lara se aprofundasse ainda mais. Eles se tornaram cada vez mais unidos, dispostos a lutar contra todos os obstáculos que surgissem. Mas, no fundo, Caio sabia que a batalha mais difícil estava prestes a acontecer, e ele não poderia fazer isso sozinho. Lara, sua constante fonte de força, estava ali com ele, mas a verdadeira luta não estava apenas nas questões legais. A verdadeira luta seria por sua própria identidade, pelo seu direito de viver a vida que escolheu. E ele estava pronto para enfrentá-la. O tempo parecia se arrastar, e Caio estava mais decidido do que nunca a manter sua escolha. Contudo, o peso das consequências das suas decisões passadas começou a se manifestar de formas inesperadas. A situação com a herança não estava melhorando, e ele sabia que a pressão estava apenas começando a crescer. Em uma manhã nublada, Caio recebeu a visita inesperada de um velho amigo da família. Daniel, um advogado bem-sucedido e conhecido por ser um dos aliados mais fiéis da família Montebello, apareceu na porta de sua casa com uma expressão séria no rosto. Caio, precisamos conversar,
disse Daniel, sem sequer esperar um convite. Para entrar. Caio, que estava no meio de um café da manhã simples com Lara, olhou para ela por um momento, antes de se levantar e convidar Daniel para dentro. Não gostava de quando esses assuntos pessoais se misturavam com sua vida privada, mas sabia que não poderia ignorar mais um conflito iminente. Lara, embora desconfortável, se manteve calma e serviu uma xícara de café para o visitante. "O que é isso tudo, Daniel?" Caio perguntou, tentando manter a compostura, mas sentindo um frio na barriga. Daniel, sempre com seu terno impecável e postura rígida, tirou um envelope de sua pasta e colocou sobre a mesa. Ele sabia que o que estava prestes a dizer não seria fácil para Caio. Este é um documento de mediação. Seus pais e o restante da família estão firmes em sua posição. Eles querem que você retorne para a empresa. Não há mais espaço para hesitação. E se você continuar a rejeitar a oferta, a disputa legal será ainda mais difícil. Eles podem tentar tomar medidas drásticas, Daniel falou, a voz carregada de uma pressão silenciosa. Caio olhou o envelope, seu corpo tenso, mas não havia mais espaço para recuar. Ele sabia o que precisava fazer. "Eu já tomei minha decisão, Daniel. Eu não vou voltar para aquele mundo. A minha vida agora é outra. Eu não me importo com as ameaças ou as consequências", Caio disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Lara, que ouvira tudo em silêncio até aquele momento, olhou para ele, sentindo o peso das palavras de Caio. Ela sabia que essa era a decisão final, mas ao mesmo tempo sentia que essa batalha poderia acabar afetando tudo o que haviam construído juntos. Daniel, por sua vez, não parecia surpreso, mas seus olhos indicavam uma certa tristeza. Ele sabia que, embora Caio fosse determinado, as consequências seriam mais difíceis do que ele imaginava. "Eu entendo, Caio. Só espero que você saiba no que está se metendo. A sua família não vai desistir de você. E no fundo eu sei que você ainda tem um vínculo com o que eles representam. Só não quero que se arrependa depois." Sem mais palavras, Daniel se levantou, pegou o envelope e saiu pela porta. Caio permaneceu em silêncio, perdido em seus próprios pensamentos, enquanto Lara, com um olhar preocupado, se aproximava dele. "Caio, será que você está pronto para tudo isso? Eu sei que você ama a vida que estamos construindo, mas não será fácil. Eles não vão deixar você em paz tão facilmente", ela disse, a voz suave, mas cheia de inquietação. Caio respirou fundo, sabendo que o que havia começado como uma decisão simples de amor agora se tornaria uma luta interminável. Mas em seu coração, ele sabia que não havia volta. "Eu não me arrependo, Lara. Essa é a minha vida agora e eu vou lutar por ela. Não importa o quanto custe. Eu estou pronto." Nos dias seguintes, as pressões começaram a se acumular. A ameaça de perder a herança e o império dos Montebello estava se tornando cada vez mais real. E Caio sabia que não poderia escapar disso. Sua família estava disposta a tudo para que ele voltasse ao seu antigo posto. E, para piorar, os rumores sobre a disputa começaram a se espalhar, afetando até mesmo a vida simples que ele e Lara estavam tentando construir. Porém, uma coisa era certa. Quanto mais Caio enfrentava esses desafios, mais forte seu amor por Lara se tornava. Ele sabia que, sem ela, nada mais teria sentido. Ela era seu alicerce, sua razão de resistir. E enquanto ele caminhava pela cidade em um daqueles dias cansativos, passou por um vendedor de flores, cujas flores frescas e coloridas pareciam um reflexo do que ele sentia por Lara. Sem pensar, comprou um buquê e o levou para casa, desejando fazer algo simples para ela, para lembrá-la de que, apesar dos pesares, ele ainda sabia como a fazer sorrir. Quando Lara o viu entrar com o buquê, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno, aquele sorriso que fazia todo o peso do mundo parecer mais leve. "Para você", Caio disse, estendendo-lhe as flores, seu olhar carregado de emoção. Lara, tocada pela gentileza dele, aceitou as flores e o abraçou. O mundo podia estar desmoronando ao redor deles, mas naquele momento, o que mais importava era o que tinham um ao outro. "Eu te amo, Caio",
E eu vou ficar com você, independentemente do que aconteça. Juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Lara sussurrou, sentindo que a conexão entre os dois era mais forte do que qualquer desafio que enfrentassem. Caio a beijou suavemente, sentindo pela primeira vez em muito tempo que, apesar das adversidades, eles realmente tinham algo que ninguém poderia tirar. E enquanto a vida ao redor deles continuava a girar, ele sabia que o mais importante já estava ali, em seus corações. Um amor inabalável. A vida parecia estar se apertando ao redor de Caio e Lara. Embora tentassem manter a calma e seguir em frente, o peso da decisão de Caio estava agora mais evidente do que nunca. As constantes visitas dos advogados e as ameaças de ações legais de sua família pareciam um lembrete de que ele estava fora de sua zona de conforto. E quanto mais ele tentava se distanciar do mundo que conhecia, mais as sombras desse passado se aproximavam. Em uma manhã fria, Lara acordou cedo e foi preparar o café como fazia todos os dias. Mas ao ouvir passos firmes na porta, percebeu que o dia seria diferente. Caio estava em silêncio, mais distante do que o normal, com os olhos cansados e a mente claramente sobrecarregada. Ela o observou por alguns momentos antes de se aproximar dele. Caio, o que aconteceu? Está tudo bem? Ela perguntou, o olhar preocupado. Ele olhou para ela com um sorriso forçado, tentando esconder a tensão que sentia por dentro. Mas ao ver o olhar de Lara, sua expressão mudou. Ele sabia que não poderia esconder a verdade dela. Lara, eu recebi uma carta hoje. A minha família está disposta a tomar medidas legais ainda mais drásticas. Eles vão cortar todos os laços comigo se eu não voltar para a empresa. E eu sei o que isso significa. Se eu não voltar, eles não vão mais me reconhecer como filho. Vou perder tudo o que me resta, Caio confessou, a voz embargada. Lara ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Ela sabia que a situação estava se tornando cada vez mais difícil, mas também sabia que Caio precisava de apoio, não de julgamentos. Caio, você sabe que a decisão é sua. Não importa o que aconteça. O que importa é o que você quer para a sua vida. Ela disse, a voz calma, mas cheia de sinceridade. Caio olhou para ela, sentindo a pressão ainda mais forte, mas também sentindo que, de alguma maneira, ela tinha razão. Ele não poderia deixar que a decisão de sua família o definisse. Mas, por outro lado, a ideia de perder tudo o que sua família representava era assustadora. Ele estava entre dois mundos, e em cada um deles ele perderia algo importante. Os dias passaram, e a luta interna de Caio continuava. Ele sabia que precisava fazer algo para pôr fim a essa disputa, mas a cada movimento que fazia, as ameaças de sua família se intensificavam. De repente, os advogados começaram a pressioná-lo ainda mais, e até mesmo algumas pessoas do seu círculo de amigos começaram a se afastar, fazendo com que ele se sentisse cada vez mais sozinho. Uma noite, depois de mais uma conversa frustrante, com seus advogados, Caio retornou para casa e encontrou Lara sentada à mesa, com uma expressão séria no rosto. Caio, eu não posso mais ver você se destruir assim. Eu entendo a pressão, mas você não pode continuar nessa batalha sozinho. Eu quero que você saiba que estou com você, mas também quero que você pense bem nas consequências disso. Lara disse, sua voz firme e cheia de preocupação. Ele a olhou, com o peso da culpa tomando conta de seu peito. Ele sabia que estava arriscando muito, mas ao mesmo tempo não queria voltar à vida que sua família esperava dele. Ele queria algo real, algo genuíno. Eu sei, Lara, eu sei que essa luta está me consumindo. Mas ao mesmo tempo, se eu voltar, estarei me rendendo a tudo o que eu sempre odiei. E se eu não voltar, sei que vou perder você também. Não sei o que fazer. Não sei mais se posso fazer essa escolha. Caio respondeu, a frustração visível em seus olhos. Lara se levantou e caminhou até ele, colocando a mão em seu ombro. Ela sabia que ele estava confuso e que a decisão não seria fácil, mas ela queria que ele soubesse que, independentemente do que acontecesse, ela estaria com ele. Caio, o que importa é que você faça a escolha
que vai te fazer feliz mesmo que seja difícil. Eu não quero que você se arrependa de nada. Mas lembre-se de uma coisa. O que você tem agora comigo é verdadeiro. E independentemente da sua escolha, eu vou estar ao seu lado. Você tem que fazer isso por você. Ela falou com a suavidade de quem realmente entendia a dor dele. Caio ficou em silêncio, as palavras dela ecoando em sua mente. Ele sabia que ela estava certa. Ele precisava fazer algo por si mesmo. Talvez fosse hora de colocar um fim nessa guerra interna e seguir o caminho que realmente queria. Na manhã seguinte, Caio tomou uma decisão. Ele ligou para os advogados de sua família e disse que estava pronto para resolver a questão. Não de acordo com os termos de sua família, mas com a sua própria decisão. A ligação foi breve, mas cheia de significado. Eu não vou voltar para a empresa. Eu já fiz minha escolha. Vou seguir em frente com o que eu realmente quero, e se isso significar perder minha herança e meu nome, então que seja. Ele disse com determinação, sentindo um peso saindo de seus ombros. Lara, que estava ao lado dele, o abraçou, sabendo que esse passo não era fácil para ele. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que essa decisão traria uma sensação de liberdade. Caio finalmente estava tomando as rédeas de sua vida. A notícia sobre a decisão de Caio logo se espalhou, e as consequências começaram a surgir. Seu nome foi retirado dos registros da empresa, e seu pai, mais uma vez, cortou todos os laços com ele. Mas ao contrário do que Caio temia, ele não se sentiu vazio. Pelo contrário, uma sensação de paz começou a tomar conta dele. Ele havia tomado a decisão certa. Com o tempo, Caio e Lara encontraram sua estabilidade. O começo foi difícil, sem dúvida, mas o amor deles se fortaleceu, e a vida simples, que agora levavam juntos, se tornava cada vez mais rica de significado. Eles estavam construindo algo muito mais importante do que qualquer império. Estavam construindo o futuro deles, com honestidade, amor e respeito mútuo. E, ao olhar para Lara, Caio sabia que, embora houvesse perdido muitas coisas materiais, havia ganhado o que realmente importava. Com ela ao seu lado, ele finalmente se sentia completo. Após a decisão de Caio, a vida dele e de Lara começou a seguir um novo rumo, longe das sombras da antiga vida que Caio havia conhecido. Embora os desafios financeiros e sociais fossem evidentes, eles estavam decididos a enfrentar o futuro juntos. O amor deles era o alicerce sobre o qual estavam construindo essa nova fase. Nos primeiros dias, Caio se dedicou a aprender mais sobre o mundo fora dos negócios. Ele se afastou de tudo o que estava ligado à antiga família e aos privilégios que ele tinha como herdeiro. Caio começou a ajudar Lara com tarefas simples, mas essenciais, como as compras e o cuidado da casa. Embora esses detalhes fossem aparentemente pequenos, eles representavam algo muito maior, uma oportunidade de reconstruir sua vida a partir do zero. A mudança foi mais difícil para Caio do que ele imaginava. A falta de dinheiro era uma realidade constante, e eles precisavam cortar gastos para sobreviver. A casa onde moravam não era luxuosa, mas estava cheia de amor. E isso bastava para eles. Caio logo percebeu que, embora tivesse deixado para trás uma vida de excessos, ele estava experimentando uma sensação de liberdade que nunca conhecera antes. Lara, por outro lado, se adaptava à mudança de uma maneira tranquila. Ela sempre soubera o valor do trabalho árduo e da simplicidade. A vida com Caio, agora mais humilde, parecia ser uma extensão de seus próprios princípios. Eles estavam construindo algo mais sólido e verdadeiro, longe da superficialidade da riqueza. Certa manhã, enquanto Caio estava no mercado com Lara, ele teve um vislumbre do que poderia ser o futuro deles. Ele viu um casal de idosos, de mãos dadas, sorrindo um para o outro com um brilho nos olhos. Era simples, mas havia algo de tão bonito naquele momento que Caio não pôde deixar de sorrir. Lara, olha aqueles dois, ele comentou, apontando discretamente para o casal. Eles parecem felizes, não precisam de mais nada. Lara seguiu o olhar de Caio e sorriu. Acho que é isso que a gente quer, né? Apenas ser feliz, sem pressões externas.
A vida já nos deu tantos momentos bons. Por que não focar nisso? Caio ficou em silêncio por um instante, refletindo sobre suas palavras. Ele percebeu que, de alguma forma, ele e Lara já tinham algo que muitos buscam a vida inteira. Uma conexão genuína e a capacidade de encontrar felicidade nas coisas simples. A transição para essa nova vida não foi sem dificuldades. O dinheiro era apertado e, muitas vezes, eles precisavam cortar coisas que antes consideravam essenciais. Caio, que antes dependia dos recursos ilimitados de sua família, agora tinha que lidar com o orçamento apertado. No entanto, com o tempo, ele começou a entender o valor de cada centavo e a apreciar a liberdade que isso trazia. Lara, por sua vez, continuava a trabalhar em seu emprego como professora, enquanto Caio, para ajudar, começou a oferecer consultoria em empresas menores, usando suas habilidades de negócios, mas de uma maneira mais honesta e modesta. Embora os ganhos não fossem tão altos quanto ele estava acostumado, ele sentia que estava fazendo a diferença, e isso lhe dava um senso de realização que ele nunca experimentara antes. Com o tempo, Caio começou a perceber que sua verdadeira riqueza não estava no dinheiro. Ele não precisava de grandes mansões ou de carros caros para ser feliz. Ele tinha Lara, e isso era mais do que suficiente. Certo dia, enquanto estavam em um parque próximo, Lara olhou para Caio e disse, com um sorriso suave: "Sabe, Caio, eu sempre soube que você tinha algo especial, mas agora vejo que o que você tem é muito mais do que qualquer coisa que dinheiro possa comprar. Você tem coragem de viver de maneira verdadeira." Caio, tocado pelas palavras dela, se aproximou e segurou sua mão. "Eu nunca soube o quanto eu estava perdido antes, mas agora com você, vejo que a verdadeira felicidade está em viver com propósito e amor. Não importa o que o futuro nos reserve, sei que, com você ao meu lado, podemos enfrentar qualquer coisa." Lara olhou nos olhos de Caio, sentindo o mesmo. Eles estavam em sintonia, e isso era o suficiente para que qualquer desafio fosse possível de ser superado. Enquanto os meses passavam, Caio e Lara foram se adaptando à nova vida. Os desafios financeiros continuavam, mas o amor e a confiança entre eles cresceram a cada dia. Caio aprendeu a ser mais grato pelas pequenas coisas, e Lara continuava sendo a fonte de apoio e motivação que ele sempre precisou. A vida simples deles, sem os luxos do passado, se tornava cada vez mais satisfatória. Juntos construíam um futuro que, embora ainda incerto, era recheado de esperança e amor. E, acima de tudo, estavam livres para escolher o caminho que queriam seguir, sem mais pressões externas. Em uma noite tranquila, depois de um dia comum, Caio olhou para Lara e, com um sorriso genuíno, disse: "Nunca imaginei que um dia teria tudo o que eu realmente preciso. Eu tenho você, tenho a minha liberdade, e isso é tudo o que eu sempre sonhei." Lara, sorrindo com a mesma intensidade, respondeu: "E eu tenho você. Isso é tudo o que eu preciso." Eles se abraçaram e, pela primeira vez, Caio sentiu que sua vida estava finalmente em equilíbrio. A batalha com o passado parecia ter sido deixada para trás, e agora ele podia olhar para o futuro com confiança, sabendo que, com Lara ao seu lado, não havia nada que ele não pudesse conquistar. O sol começava a se pôr no horizonte, iluminando a cidade com um tom dourado e suave. Caio e Lara estavam sentados no pequeno banco do parque, onde costumavam caminhar, refletindo sobre tudo o que haviam vivido até ali. A vida deles havia mudado de maneira irreversível, desde o momento em que Caio tomou a decisão de romper com seu passado e seguir um novo caminho. Agora, eles estavam juntos, e tudo parecia mais simples, mas ao mesmo tempo mais significativo. Nos últimos meses, as coisas haviam melhorado. A vida financeira de Caio e Lara ainda não era estável, mas eles haviam encontrado formas de lidar com os desafios. A consultoria que Caio oferecia se tornava mais popular, e ele se sentia realizado por finalmente usar suas habilidades de maneira honesta. Lara, por sua vez, continuava sendo a força que o mantinha no caminho certo, e o amor deles florescia sem pressões externas. Mas o que realmente marcava aquele momento
Era a sensação de que eles estavam prontos para o futuro. Não havia mais medo ou incerteza. Havia apenas a confiança mútua e o desejo de continuar o que haviam começado. Caio, eu não imaginava que chegaríamos tão longe, Lara disse, com um sorriso sincero. Caio olhou para ela, sentindo uma gratidão imensa por tudo o que viveram juntos. Eu também não, Lara. Mas quando penso no que vivemos, vejo que não trocaria nada. A nossa vida hoje é mais real do que qualquer coisa que eu já conheci. Não precisamos de mais nada além de nós dois. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas aproveitando a companhia um do outro. O mundo ao redor parecia distante, como se tudo o que importava naquele momento fosse a conexão entre eles. E de fato era. Você me ensinou a valorizar as coisas simples, a olhar para a vida de uma maneira diferente. Eu achava que precisava de tudo o que o dinheiro poderia oferecer para ser feliz. Mas agora vejo que a verdadeira felicidade está em estar com as pessoas que amamos. Caio continuou, olhando fixamente para Lara. Lara sorriu, tocada pelas palavras dele. A verdadeira riqueza está naquilo que não podemos comprar. Está no amor, nas experiências, nas pessoas que encontramos ao longo do caminho. E nós temos isso, Caio. Temos tudo. A conversa fluiu tranquila, com uma profundidade que só quem realmente passou por adversidades juntos poderia alcançar. Em cada palavra havia um sentido de realização, uma sensação de que finalmente tinham encontrado o que procuravam. As semanas seguintes foram marcadas por pequenos passos que se transformaram em grandes conquistas. Caio e Lara, agora mais confiantes do que nunca, começaram a construir um plano para o futuro. Eles decidiram finalmente abrir um pequeno negócio juntos. Caio, com sua experiência e habilidades no mundo dos negócios, e Lara, com seu olhar sensível para as necessidades da comunidade, decidiram abrir uma escola de cursos profissionais, oferecendo a oportunidade para jovens que, como eles no passado, estavam à margem da sociedade. O negócio começou modestamente, mas logo se espalhou pela cidade. Caio e Lara se tornaram conhecidos, não apenas pela visão que tinham, mas pela maneira honesta com que conduziam as coisas. Eles ajudavam aqueles que mais precisavam, oferecendo educação de qualidade, com valores que iam além do dinheiro. As semanas seguintes foram marcadas por pequenos passos, que se transformaram em grandes conquistas. Caio e Lara, agora mais confiantes do que nunca, começaram a construir um plano para o futuro. Eles decidiram, finalmente, abrir um pequeno negócio juntos. Caio, com sua experiência e habilidades no mundo dos negócios, e Lara, com seu olhar sensível para as necessidades da comunidade, decidiram abrir uma escola de cursos profissionais, oferecendo a oportunidade para jovens que, como eles no passado, estavam à margem da sociedade. O negócio começou modestamente, mas logo se espalhou pela cidade. Caio e Lara se tornaram conhecidos não apenas pela visão que tinham, mas pela maneira honesta com que conduziam as coisas. Eles ajudavam aqueles que mais precisavam, oferecendo educação de qualidade com valores que iam além do dinheiro. Em uma tarde ensolarada, depois de mais um dia de trabalho na escola, Caio e Lara estavam caminhando pela praça da cidade quando pararam diante de uma pequena casa que havia sido colocada à venda. Era uma casa simples, mas tinha algo nela que os atraía. Caio olhou para Lara e, com um sorriso no rosto, perguntou: "O que você acha de fazermos daqui a nossa casa?" Lara olhou para ele surpresa, mas seu coração se aqueceu com a ideia. "Você acha que estamos prontos?" Ela perguntou, seu olhar cheio de carinho. Caio sorriu e segurou a mão dela. "Eu sei que estamos. Temos tudo o que precisamos. Temos amor, temos saúde, temos um futuro juntos. Agora só falta construir nosso lar. Vamos fazer isso juntos?" Lara, com os olhos brilhando de felicidade, não hesitou. "Sim, vamos." E assim, a casa que parecia pequena aos olhos de muitos, se tornou o símbolo de uma nova vida. Eles sabiam que não precisavam de luxo, apenas de um lugar onde pudessem continuar a construir o amor que os unia. Meses depois,
A vida de Caio e Lara estava cada vez mais equilibrada. O negócio prosperava, e o lar que haviam criado juntos era cheio de risos e de sonhos realizados. Eles sabiam que haviam tomado a decisão certa, mesmo quando o caminho parecia difícil. O que importava, no fim, era a jornada que estavam percorrendo juntos lado a lado. Em uma noite de verão, quando estavam sentados na varanda da casa que agora chamavam de sua, Caio olhou para Lara e ela para ele. Não havia mais medo. Não, havia mais incerteza. O futuro era incerto, mas com ela ao seu lado, Caio sentia que nada mais importava. Eu sou o homem mais feliz do mundo, Lara, porque em você encontrei tudo o que sempre busquei. Um amor verdadeiro, uma parceira e uma vida com um propósito. Não preciso de mais nada, Caio disse, a voz carregada de emoção. Lara sorriu, tocada pelas palavras dele. Ela se aproximou e o beijou suavemente. E eu sou a mulher mais feliz do mundo, porque com você encontrei a verdadeira riqueza, o amor. E isso, Caio, é tudo o que eu preciso. Eles se abraçaram, olhando para as estrelas no céu, sabendo que o que haviam construído era mais forte do que qualquer adversidade. O futuro era deles, e juntos sabiam que poderiam conquistar o que viesse sempre com amor e coragem. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.